Babe, don't make a sound. 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some bird, I ain't talking now. You wanna ride in the six? You wanna dine in the six? Oi, oi, oi! Kiss. You said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah. Been way too long. Hell nah. E aí, galera? Tudo bem? Hell nah. Been way too long. Hell nah. I want that cool love. I am out. Losing all my innocence. Yeah, I am out. E aí? Gostam dessa música? Responde aí pra mim. Vontade de festar, minha filha. É isso aí. Muito boa essa música, né? Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental. My bad, without the memo. Quero que vocês sintam a energia dessa música. Lógico, quem conhece a música, quem tem uma experiência com a música, entra num estado que a música te dá de energia. Tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, hein? O que vocês estão sentindo? Fala pra mim. Bom, agora que a gente começou com essa experiência dessa música, eu vou falar o porquê e vou falar sobre as âncoras positivas e que a gente vai entender bem em relação às músicas, tá bom? Não dá vontade de desligar, mas eu vou ter que desligar. Agora vamos para o silêncio do nosso bate-papo. Tudo bem por aí? Tudo bem, né? Então tá bom. Então o que eu quero falar hoje com vocês, novamente, são sobre âncoras positivas. Âncoras positivas é uma ferramenta da programação neurolinguística que te transforma, tá? Que modifica o seu estado emocional. Não é simplesmente uma música que te dá uma motivaçãozinha, uma alegriazinha. Não, não é isso. As âncoras, elas fazem com que o seu estado emocional se transforme. Eu coloquei essa música agora e quem conhece essa música e tem uma boa relação com essa música, vem uma energia que é inexplicável, certo? E o que é essa energia? É exatamente a transformação do seu estado emocional. E isso daí te dá o quê? Energia. Você consegue mudar o estado emocional do seu sistema nervoso central. Isso é muito louco, mas é verdade, tá? E o que eu queria falar para vocês em relação, principalmente, a vocês sentirem isso sem saber o poder que isso tem, tá? Quando eu era criança, eu vou contar as mesmas histórias que eu fiz na outra live, porque a outra live não ficou salva, tá? Então eu vou contar algumas outras, mas hoje eu vou contar também as mesmas. Quando eu era criança, quando eu ia dormir, às vezes eu sentia medo. Medo normal de criança, tá? E sabe o que eu fazia? Eu cruzava os dedos assim. E esse gesto me dava uma sensação de segurança muito grande. Eu perdia o medo. Então,
É lógico que eu não sabia nada sobre âncoras nesse momento, né? Óbvio, né? Eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos. Só que eu sabia que se eu cruzasse o meu dedo, eu tinha essa segurança e eu perdia o medo. Então, por incontáveis vezes, quando eu fui dormir, eu cruzei os meus dedos e eu sentia essa segurança e aí eu conseguia dormir tranquilamente. Isto foi uma âncora que eu criei quando criança, ocasionalmente e não propositalmente, tá? E o que mais? Hoje, se em algum momento eu estiver passando por uma situação de medo, sem ter motivo, lógico, aquele medo bobo, se eu cruzar os meus dedos, eu vou me sentir mais segura, porque essa âncora já existe dentro de mim, tá? E aí, um outro exemplo que eu vou dar pra vocês, quando eu comecei a dirigir, quando você começa a dirigir, óbvio, você não tem a destreza que você tem depois de anos de direção, né? Aliás, tem gente que nem depois de anos de direção, né? Mas enfim, quando eu comecei a dirigir, tinha dias que eu achava que eu ia bater o carro. Eu tinha a sensação, o sexto sentido X. Eu achava que eu ia bater o carro. E aí, antes de eu sair de casa, antes de eu sair dirigindo, eu fazia esse sinal cortando esse possível acidente, essa possível batida de carro. E aí eu também me sentia segura e saía com o carro. É louco, mas funcionava. Sem eu saber nada de âncoras até então, tá? Enfim, comecei essa jornada do estudo da programação neurolinguística e o que eu descobri? Que o nosso cérebro ele tem um poder fantástico de nos colocar no estado emocional que a gente quer, tá? E isso não foi uma coisa que só eu estudei, óbvio, né? São estudos que vêm acontecendo há muitos e muitos anos e quem foi o criador dessa sensacional ferramenta que nos dá estímulo foi um fisiologista russo que chama Ivan Pavlov. E o que ele percebeu? Quando ele ia dar comida para os cachorros dele, ele tocava um sino no portão, os cachorros chegavam e ele colocava comida. Só que ele começou a perceber que quando ele tocava os sinos, o cachorro já começava a salivar e vinha babando. Ele falou, uai, mas como assim? Eu toco o sino, nem coloquei a comida ainda, o cachorro já tá salivando. E aí ele percebeu o quê? Que não só nos cachorros, mas nos seres humanos também, nós recebemos estímulos através dos nossos 5 sentidos que mudam o nosso estado emocional. Todos os sentidos, audição, visão, tato, paladar e olfato. Esses sentidos mudam o nosso estado de espírito. Então, por isso que é muito explicável a gente sentir um cheiro de um perfume, de uma comida, e a gente se lembrar de alguma coisa. Um perfume que lembra uma pessoa, que lembra uma situação. Uma música, né, pela audição, que lembra também uma situação, um estado emocional positivo, mas também um negativo. Então, a gente se transfere para um estado emocional que aquela situação nos colocou em primeiro momento. Tem os estados emocionais negativos também, tá? Que nos deixam tristes. Música, cheiro, até mesmo, vou dar um exemplo que não é de tristeza, mas é de irritação, ó. Se você tá no trânsito e você escuta uma buzinadinha assim, ó, bip, bip, que você sabe que é? Que ou o sinal abriu e você tá ali morgando e não foi, certo? Ou a pessoa tá te dando um sinalzinho pra pedir pra entrar na frente, assim. Você intuitivamente já sabe o que é, porque essa buzinadinha, ela já foi criada na sua cabeça uma âncora. Agora, se você escuta aquela buzinada, você já sabe que alguma coisa deu errado. Você já sabe que ou você errou, alguém fez uma M muito grande por causa do estímulo auditivo que você recebeu através daquela buzina. Então, são coisas diferentes que podem te dar uma irritação, pode te dar tristeza e pode te dar o mais importante, que é o que a gente está falando hoje, que são as âncoras positivas. Eu quero deixar o seu corpo com mais energia para você atingir resultados, tá? E são todos os tipos de resultados, porque quando você tem mais energia,
você consegue desenvolver as suas tarefas com melhor performance. Então você consegue criar âncoras para te deixar mais animado, ponto e vírgula. Não é animado, como eu disse inicialmente. Não é simplesmente estar motivado. É fazer uma alteração do seu estado emocional, tá? Enfim, essa ideia de saber criar âncoras é um estímulo de resposta, tá? Você faz um estímulo e vai ter uma resposta. Tem muitas pessoas que têm, por exemplo, uma peça, um objeto da sorte, que quando vai para algum lugar tem que estar segurando esse objeto. Tem pessoas que têm roupa da sorte. Tem pessoas que, mulheres, né, logicamente, que quando usam sapato de salto tem mais segurança, tem mais aquele empoderamento. Isso também são âncoras, tá? Porque são objetos, através do tato, transformam o seu estado emocional, tá? Então não é só música e cheiro, são várias coisas, tá? E tem, assim, muitas associações também visuais. Por exemplo, você tá lá no carro, você olha no retrovisor, você vê um carro de polícia, automaticamente você já breca, porque você acha que você pode estar correndo. Então, o apelo visual também é. Então, fotos pode ser âncoras, que até me perguntaram semana passada. Fotos podem ser âncoras também. Então, imagens podem ser âncoras. E aí, eu queria que vocês entendessem o quê? Que nós podemos criar esse estado para gerar uma energia muito poderosa para a gente desenvolver tarefa, tá? Então, o resumo é isso. E aí, o que acontece? Nós todos somos como computadores que fomos criados iguais, tá? O que muda é o quê? É o programa que eu instalei em mim, o programa que você instalou em você, o programa que o outro instalou no outro. Então, este é o programa da programação neurolinguística. Eu quero ensinar vocês que se vocês programarem o programa de vocês igual às pessoas que têm alta performance, é porque elas têm alto nível de motivação. Então, elas conseguem ter resultados melhores, tá? Um ator, quando ele vai entrar em cena, ele usa muito âncora para se transportar para aquele personagem. Porque às vezes ele é um personagem ou muito ruim, ou uma pessoa assim extremamente apaixonada, ou precisa chorar. Isso daí também é um exercício que os atores usam para se transportar para o estado emocional que eles precisam para atuar, tá? Por isso que tem muitos atores que têm aquela veracidade quando estão atuando. Por quê? Porque é real aquilo que eles estão sentindo. Porque eles fizeram essa transformação do estado emocional. Ok? Então, assim, eu queria dar alguns exemplos aqui para vocês que são interessantes para vocês terem, por exemplo, organização financeira. Então, vamos lá. Quero gastar menos. Então, vamos aos pontos das âncoras. Quando você for fazer uma compra, você vai se fazer duas perguntas antes de fazer essa compra. A primeira é: eu preciso mesmo comprar este item? É a primeira pergunta. E a outra: eu não tenho nada que substitua esse item? Se você fizer essas duas perguntas, eu tenho certeza que você vai criar uma ancoragem de fazer muita economia, mas muita. Porque quando a gente compra, a gente entra num estado emocional de alegria, tá? E o nosso cérebro libera dopamina, que é até um neurotransmissor que é chamado de DEM+. Por quê? Porque ela nos dá um estado emocional tão bom, uma sensação tão boa, que aí você quer repetir. Então, quando você compra, quando você efetua compras, você tem essa sensação boa, entendeu? Você adquiriu um produto que você queria, é uma conquista de uma certa forma. Só que isso pode virar uma compra desnecessária. E isso vai acontecer com coisas que você precisa e que você não precisa. Por isso, fazer essas duas perguntas é muito importante. Eu preciso mesmo disso e não tenho nada que substitua.
Se você fizer essas duas perguntas, com certeza você vai reduzir as suas compras de supérfluos, tá? E aí, quando a gente deixa de comprar essas coisas que são supérfluas, a gente deixa de comprar no automático. E essa compra no automático, que é o que a gente precisa mudar para ter controle financeiro, lógico, e que podemos conseguir isso através de âncoras, certo? Vou dar agora um exemplo aqui de uma história que me impactou dias atrás, que é a história da Havaiana Única, tá? Eu estava conversando com uma pessoa que estava reclamando de tudo isso que a gente está vivendo, lógico, muitas das reclamações com razão, mas o que a gente pode fazer nesse momento, né? É aquele aceita que dói menos? Não! Mude o seu estado emocional com mais energia, que aí você vai aceitar e não vai doer, tá? É isso que a gente tem que entender. A gente consegue reprogramar. Enfim, voltando à história. E essa pessoa tava lá lamentando, enfim, conversa vai, conversa vem, ela vira pra mim e fala que ela tinha 9 pares de Havaiana. Eu falei, oi? 9 pares de Havaiana? Por que uma pessoa tem 9 pares de Havaiana? Gente, se você tiver 2 pares de Havaiana, você consegue atender a sua necessidade de uso de Havaiana em praticamente 100% das vezes que você precisar de uma Havaiana. Então as pessoas deixam de ter consciência na hora que compram, por quê? Por causa do estado emocional da dopamina, que é uma delícia comprar. Mas, se você tem que controlar os seus gastos, então você tem que saber desta condição e criar uma âncora para não comprar demais, certo? Fazendo aquelas duas perguntas. Preciso mesmo e não tenho nada que substitua, ok? Então essa foi sobre as compras. Eu queria fazer uma pergunta, não sei quem aqui já assistiu, o filme 100 metros, tá? E super indico, ele tem no Netflix, é um filme fantástico. É um cara jovem, na faixa aí dos seus 35, 40 anos, que descobre que tá com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença infelizmente incurável, irreversível, e de forma degenerativa e progressiva, a pessoa vai perdendo os movimentos musculares e a força muscular, o tônus muscular, enfim. E a história desse filme, esse cara tá aí na faixa dos 40 anos e ele começa a ter dificuldades simples como amarrar o sapato. E aí ele percebe que alguma coisa estava errada e, enfim, descobre que ele tem essa doença. E aí o que ele faz? Primeiro ele passa por um processo de sofrer, de revolta, lógico, né? Assim, acho que é aceitável até isso. Só que num dado momento do filme, ele vê que ele precisa mudar aquela situação na vida dele, né? E, enfim, tem N situações no filme muito legais, eu não vou dar tantos detalhes, eu só vou resumir que esse cara que mal conseguia andar decide fazer um Ironman. Não sei aqui quem tá assistindo se sabe o que é um Ironman. Um Ironman vou falar talvez na ordem errada, me corrijam. Léo, me corrige, qual é a ordem? São corrida, pedal e bicicleta. Não, chega por último é a corrida. Natação, pedal e corrida. E são muitos quilômetros. E é uma prova muito intensa. Então, um cara com esclerose lateral amiotrófica, ele vai fazer um Ironman? Pois ele fez. Sabe por que ele fez? Porque ele não treinou só o corpo, ele treinou a mente, que é o mais importante. Ele reaprendeu a andar, ele foi lá, ele não corria, não pedalava, não nadava. Ele treinou tudo, a parte física, mas principalmente a mente. E ele concluiu. E vou dar um detalhe. No meio do caminho, ele tem uma crise e perde tudo que ele tinha ganhado de habilitação física. Então ele tem que recomeçar do zero, aprender a andar de novo. Em 1 ano, ele novamente consegue. E por que eu tô contando esse filme? Porque ele é baseado em fatos reais. E é o mais chocante.
Eu não sabia. Na hora que tava terminando o filme, mostra a cena do cara de verdade chegando do Iron Man. É surreal, tá? E assim, é uma prova de que o cérebro que nós temos, ele é fantástico. E se você souber usar ele a seu favor, vai ser mais fantástico ainda. Então, quando você tem o controle das coisas e consegue transformar o seu estado emocional de pouca energia para muita energia, você consegue resultados fantásticos. Arrepia, Léo. Esse filme é surreal. Na hora que terminou, eu perdi o meu foco de tão louco que é o filme. É sensacional, assistam 100 metros, tá? Enfim, e qual é o processo que esse cara passou? Por que ele conseguiu? Porque ele realmente ele não deixou as dificuldades do estado emocional dele derrubar ele. Na hora que ele sentia dor, ele revertia o estado emocional. Na hora que ele sentia cansaço, ele revertia o estado emocional. Foi totalmente o estado emocional desse cara que fez com que ele concluísse aquela prova. Lógico, ele treinou fisicamente, mas só fisicamente não adiantava. E outra, ele não ia conseguir ter os resultados físicos que ele conseguiu se ele não tivesse controle daqui. Ele não ia conseguir. Então, antes de um treino físico, o seu treino emocional, ele tem que estar no ápice. Você tem que ter aquela energia de louco, entendeu? Para ter essa alta performance. E isso é possível você fazer através de âncoras, tá? Um dos exemplos, né, que eu até dei antes de eu fazer a live, eu coloquei uma música do U2 e perguntei para as pessoas o que vocês sentem com essa música, né? E 99% das respostas foram que sentem uma coisa muito boa, uma energia muito boa. Essa música, para mim, é uma âncora. Por quê? Porque era uma música que eu já gostava muito e é a música que eu entrei no meu casamento. Então ela me remete a um estado emocional de energia, de alegria, de felicidade. Então quando eu escuto essa música, eu consigo ancorar para mudar o meu estado emocional para um ápice de energia, tá? E isso não é porque eu consigo. Qualquer um de vocês consegue, desde que aplique essas técnicas e comecem a procurar o que são essas âncoras para vocês. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo de eu cruzar os dedos para me sentir segura, do mesmo jeito que eu já falei das músicas, eu consegui economizar bastante, assim, reduzir muito as minhas compras através dessas duas perguntas que são essas âncoras que estão me ajudando. Então, é só você parar, se colocar no estado emocional que você quer, energizar e criar uma âncora. A âncora pode ser um gesto, tá? Muitos atletas usam gestos para trazer essa energia. Por exemplo, os atletas que fazem natação, antes eles chacoalham, eles batem, não é só físico aquilo, gente. Vocês podem ver que 80% dos atletas de natação se batem assim antes. Assim, ok, ativa a circulação, ativa, mas não é isso. Eles se ancoram, pegam a energia de onde não existe, entendeu? Pra dar aquele gás, certo? Por que atletas de MMA escutam aquela música que eles amam antes de entrar no ringue? Porque isso também eles ancoram energia. E quando você ancora a sua energia, você desenvolve as coisas de forma melhor, tá? Então, até no começo da live, na hora que eu coloquei a música, eu só não deixei mais tempo, porque pode ser que o Instagram me bloqueie, né? Então, eu deixei só um pouquinho. Mas a vontade é do quê? De parar agora, colocar a música e vamos ancorar. Vou mostrar pra vocês como isso funciona, tá? Então, vocês podem fazer isso. Advogados, antes de ir pra uma audiência, coloca uma música que você gosta muito no carro, você pode ter certeza que ela vai te energizar e você vai chegar lá com mais energia para desenvolver melhor o seu trabalho. Quando a gente vai treinar literalmente atividade física, se você escuta uma música que você ama, entendeu? Você tem mais energia para fazer aquele treino. Pessoas que estudam para concurso, tem dias que, o negócio não tá bom, não tá indo, não tô conseguindo concentrar. Pega uma música que você gosta, escuta lá 5, 10 minutos,
pega aquela energia, te dá aquele gás, você volta a estudar. Isso, se vocês aplicarem, vai dar certo. Até acabou de entrar um parceiro meu aí de trabalho, que ele falou pra mim que quando ele precisa fazer criações mais intensas, que ele gosta de ouvir música. Não é, Ricardo? Ele gosta de ouvir música por quê? Porque ele se motiva mais a desenvolver o trabalho dele. E isso não deixa de ser uma âncora, certo? Mesmo ele não sabendo que é uma âncora, tá sabendo agora que eu tô dando esse exemplo, mesmo sem ele saber, ele busca energia, ele se motiva para desenvolver o melhor trabalho dele através da música. E não só ele, muitas pessoas, principalmente no meio do esporte, muita gente faz isso. Eu que treino todos os dias, quando a gente escuta aquela música que a gente ama, a gente dá mais também, nosso. Por quê? Porque isso já tá dentro da gente, certo? E aí, um outro exemplo que eu queria dar por causa do som, quando a gente tá dentro da barriga da nossa mãe, antes de nascer, a gente fica lá 9 meses escutando um som muito parecido, né? Tum, 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 que é o coração e o barulho que parece um chiado dentro da barriga. Por que será que quando o nenê nasce, se você precisa acalmar ele, você faz... Já tem até aplicativos que tem o barulho com o batimento do coração. Tum, 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 tum. Por quê? Porque o nenê, dentro da barriga, ele tá numa situação de segurança e conforto e proteção total. Na hora que ele sai, ele começa a ter outros tipos de estímulos que tiram ele dessa zona de conforto. Então, como que a gente faz para voltar o bebê para a zona de conforto e segurança dele? Através do estímulo do som. Funciona? Na maioria das vezes, sim. Né? Não tô falando que isso daí é nossa, né? Mas eu usei muito para minha filha e é quase que inerente de uma mãe fazer para tentar acalmar o nenê, e muitas vezes funciona. Por quê? Por causa disso, tá? O nenê já tem essa referência, então isso para o nenê é uma âncora, sem, obviamente, ele saber, tá? Então, assim, mamães grávidas e afins, fiquem espertas aí no tá bom? Que vai ajudar vocês, tá? Queria dar um outro exemplo. Tem um filme da Jennifer Lopez que ela se envolve com um deputado. E esse deputado, quando ele ia falar em público, ele não tinha segurança. Então ele segurava um clips e ficava distorcendo o clips. Isso daí dava segurança pra ele. Ele criou essa âncora, certo? Então, é lógico que é um filme, mas é um filme pra mostrar que um objeto pode dar segurança desde que você desenvolva essa âncora, transportando o seu estado emocional para aquilo que você quer com aquele objeto na mão, ou com a cruzada de dedo, ou se batendo antes de entrar numa piscina para nadar. Você consegue aumentar o seu estado, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui que me perguntam muito sobre emagrecimento, se âncoras ajudam no emagrecimento. Ajuda e ajuda muito. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, a primeira coisa que eu mudei em mim foi a minha mente, com certeza, tá? O meu estado emocional, para eu criar um nível de alta performance para conseguir atingir um resultado de emagrecimento, era muito importante. Então, eu precisava treinar todos os dias e manter a minha dieta. Então, eu precisava de algumas técnicas para me ajudar a seguir isso, certo? Então, quais eram elas? Quando eu ia comer alguma coisa fora da minha dieta, eu perguntava, eu realmente preciso comer isso? E se eu comer isso, o que vai mudar na minha vida? E aí, as respostas vinham e eu não comia, tá? E isso é uma coisa que eu fazia diariamente. Por quê? Porque é difícil fazer dieta, não é fácil. Mas quando você consegue criar estratégias para melhorar a sua performance até numa dieta, entendeu? Você tem resultado melhor. Por quê? Porque você vai para o seu estado emocional melhor para atingir aquilo lá. Quando eu vou treinar, tem dia que eu não tô afim de treinar. Lógico, não tô afim de treinar. O que eu faço? Eu
entro no carro e coloco uma das músicas que eu mais gosto pra chegar já lá no gás, pra me dar esse estado emocional que eu preciso pra chegar lá e treinar bem, tá? Do mesmo jeito, pode ser feito isso quando você vai fazer uma reunião. Então você vai fazer uma reunião, você coloca a música que você mais gosta e vai com energia total pra aquela reunião. Então, você consegue transformar o seu estado emocional para aquilo que você quer atingir. Então não é só para uma, duas ou três coisas, tá? Eu vou dar um exemplo do emagrecimento em relação a gosto, que essa é muito legal. Quando a gente escova os dentes porque a gente não vai comer, certo? A gente não escova os dentes antes de comer. A gente escova os dentes depois que a gente come. Então o nosso cérebro entende o quê? Que a gente não tá com fome, né? Durante a minha dieta, quando eu tinha umas fome meio fora de hora, eu ia lá e escovava os dentes. E é muito louco, parece que não adianta, mas adianta. Por quê? Porque eu já estava condicionada, eu já tinha essa âncora criada em mim, ocasionalmente, não propositalmente, do quê? O meu cérebro já sabia que o meu estado emocional após escovar o dente é de não ter fome. Então, por várias vezes eu escovei o dente porque o meu estado emocional, através da ancoragem, vinha de que eu não tinha fome. Por quê? Porque às vezes você não tá com fome, você tá com aquela ansiedade de comer. Então, isso daí também me controlava. Não deixa de ser uma âncora que eu criei pra mim, mas que pode dar certo pra você também, tá? E aí, o mais interessante das âncoras é essa questão que a gente pode criar as âncoras. Então, cada um pode criar a sua âncora para desenvolver a sua tarefa. Eu queria falar para vocês que, assim, uma das coisas que atrapalha muito essa nossa programação cerebral é que nós temos crenças limitantes, que são coisas que só você acredita. E às vezes o que acontece? Eu tô aqui falando, né, explicando, passando técnicas e você vai pensar assim: ah, mas isso não serve pra mim. Serve. Porque o fato de você achar que não serve pra você é uma crença limitante. Então você precisa se reprogramar, tá? Porque essa sua crença é uma coisa que só você acredita. E você usa essa crença limitante para justificar as coisas que você não faz. Então você precisa ter essa consciência, inclusive, para mudar essa chave. Aperta o botão da âncora. Por quê? Porque você vai conseguir mais resultados. Comece a rever o que você fala que você não consegue, se você realmente não consegue, ou se é uma crença limitante que você tem. E aí a justificativa vai ser sempre essa crença. E não significa que essa justificativa é realidade, tá? Eu queria dar um exemplo. Em janeiro eu fui num curso presencial de um dos meus mentores, que é o Wendel Carvalho, e a esposa dele, que é a Karina Peloy. E ele falava muito assim sobre criarmos músculos para atingir os nossos resultados. Não músculos físicos, tá? O músculo daquilo que a gente precisa. Se é um músculo físico para levantar 150 quilos de peso, então vamos treinar para fazer para desenvolver músculos físicos. Agora, se o que eu preciso é passar num concurso, qual é o músculo que eu preciso desenvolver? Meu estudo. Então, estuda. Estuda porque esse é o músculo que você precisa. Se o caso é, por exemplo, passar num concurso. Se o músculo que você precisa desenvolver é emagrecer, então foca na dieta, treine todos os dias, entendeu? Não para ficar forte, mas para atingir o seu objetivo, por exemplo, do emagrecimento. Se o que você precisa fazer é economizar, treine o músculo de economizar. Faça planilha dos seus gastos. Não simplesmente saiba que tem que fazer, mas não faz, tá? Então, esse tipo de músculo, que é o que hoje em dia fala-se muito, né? Não é um músculo físico, mas é o que você precisa fazer. Qual é a competência que você tem que ter para desenvolver resultados, né? E a competência, quando você estuda, quando você treina, quando você desenvolve mais aquilo que você quer ter mais competência, você estuda, você desenvolve mais segurança, e quando você tem mais segurança para desenvolver aquilo, para qualquer tarefa que seja, você desenvolve garra.
Porque você acredita que você pode. Você acredita que você consegue chegar lá. Então, garra também é treinável. Se você treina, tem foco, aquilo que você precisa. O treinar que eu estou falando não é atividade física, é estudar, é fazer planilha do seu trabalho, é desenvolver, estudar sobre o seu trabalho também, lógico. É, por exemplo, eu quero melhorar minha performance, então eu vou começar a desenvolver âncoras. Porque se você sabe o que tem que fazer, mas não faz, não adianta. É a mesma coisa que se você não soubesse. Então, comece a desenvolver as tarefas de uma forma que você consiga cumpri-las para você ter resultado. Aí você vai chegar em alta performance. Vou dar por um último exemplo de quando eu fui nesse curso e ele falou sobre isso. E ele falou assim, se você treinar o seu cérebro para fazer aquilo que você quer, você consegue. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu treino bike indoor e tem um resultado lá do treino que é potência média. E atingir 200 watts de potência média para uma mulher é um número bom. E eu já tinha atingido algumas vezes, mas não todas as vezes. Porque eu sempre achava, na minha crença limitante, que o dia que eu atingia, o dia seguinte eu ia estar muito cansada e não ia conseguir. Só que isso era uma crença limitante minha. Era a justificativa que eu tinha para não fazer aquele resultado todos os dias. E aí eu aprendi o quê? Não, eu vou fazer esse resultado por 7 dias seguidos. Na verdade, coloquei a meta de 5 dias seguidos, mas eu fiz 7. E o que eu fiz nesses dias? Por que eu consegui? Por quê? Porque eu entrei numa mentalidade do quê? Eu tinha um treinador técnico fantástico. Eu já treinava todos os dias há mais de um ano. Eu sabia o que eu tinha que fazer para conseguir aquilo. Por que eu não ia conseguir? Então, eu me transportei para o estado emocional que eu precisava para ter essa energia, ter garra e atingir aquilo que eu queria. Então, não era força física que eu precisava. Entendem? Era o controle daqui. Então, o controle daqui é o que faz você melhorar o seu estado emocional para atingir suas metas. E isso em todos os sentidos. E eu posso afirmar para vocês, vocês conseguem atingir tudo aquilo que vocês querem. Tudo. Através do quê? Daqui. Aqui controla aqui. Tá? Então, se eu estou ensinando uma técnica para vocês melhorarem o seu controle daqui, apliquem. Apliquem por quê? Porque você vai ver resultado, tá? E lógico que falei sobre crenças limitantes, todo mundo tem crença limitante. O que a gente precisa é identificar essa crença limitante para transformar isso, entendeu? Numa âncora positiva, tá? E assim, eu falei isso na outra live que eu dei e eu tenho também, pra mim, a minha âncora mais poderosa é a minha fé. E por várias vezes, por vários motivos diferentes, era Deus que me dava força. Força mesmo, energia. Energia pra fazer atividade física, energia pra estudar, porque eu tenho que estudar muito. Dentro do meu trabalho e até mesmo esse novo segmento que eu tô indo, eu tenho que estudar muito. Então, assim, às vezes eu tava com sono, cansada, eu trabalhei nessa quarentena por vários dias, até 11 horas da noite, meia-noite, e eu tinha força no quê? Nas âncoras que eu criei e principalmente em Deus que sempre me deu força. Então, se você tem uma fé ali dentro de você, usa também Deus de âncora. Conversa com ele. Porque ele nunca vai ser uma crença limitante para você. Isso eu tenho certeza, tá? Então, assim, o meu recado para vocês sobre as âncoras é: comece a ser hoje quem você quer ser daqui para frente. Se você sabe o que tem que fazer, faça. Não fique simplesmente pensando, eu sei e pronto. Não. Porque é o que a gente faz que a gente aprende, tá bom? E energia certa, no estado emocional certo, é só você ligar o botãozinho, tá bom? Obrigada por todo mundo que tá aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, pode perguntar que eu vou responder.
Ou se não quiserem perguntar agora, eu pretendo deixar salvo no IGTV, vamos ver se vai dar certo hoje. Mas se não salvar, eu gravei com outro celular hoje, então aí depois eu posto para vocês perguntarem caso queiram. Se achou legal, manda depois direct para algum amigo aí para assistir essa live de novo, tá bom? Um beijo para vocês e obrigada.